Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma obra muito enigmática e provocadora, desoladora também, mas eu preferia não fazer. Qual é a obra? É este conto, Bartleby, do escritor Herman Melville. Bartleby, o escrivão, ou Bartleby, o escrevente, a depender da tradução. Mas antes de falar desse texto, desse conto, vamos falar primeiro um pouquinho do autor, porque o Herman Melville é a primeira vez que ele aparece aqui nesse canal. E é um escritor que tem tempo também que eu queria muito falar dele. Queria muito falar de Moby Dick, mas vai ficar para um outro momento. Herman Melville nasceu no ano de 1819 num cenário bastante instável na sociedade política norte-americana. O contexto de produção e circulação desse conto é complexo e turbulento justamente por isso, tanto não só do conto como do próprio escritor, tá? A formação da vida dele. Discussões sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos, tensão e polarização políticas, guerra civil, ascensão do capitalismo hegemônico nessa grande potência e a sociedade nascendo disso são alguns dos elementos que marcam tanto a formação do Herman Melville como indivíduo, escritor e da produção da obra. A vida dele não foi nada tranquila, viu, gente? Ele veio de uma família abastada, nasceu numa família endinheirada, muito confortável, muito tranquila, só que o pai vai fazendo aí umas negociações e vem a falência. E aí a família perde tudo, vai passar penúria, vai passar dificuldade, vai passar miséria. O pai, logo depois disso, o pai morre, e aí eles vão passando por muitas incertezas. Ele tem que fazer certos tipos de trabalho, né? À medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando adulto, ele vai atuando em diferentes trabalhos que vão dificultando a vida dele cada vez mais, mas também vão contribuindo para a formação de um repertório, para um conhecimento de mundo que vai ser muito útil, que viria a ser muito útil para a obra dele em geral, tá? Essa experiência de vida. E dessa experiência de vida, dessas experiências também dessas vivências, meio que vem também um desencanto com o mundo, um desencanto com a vida, e a gente vê muito desse desencanto aqui nesse livro, tá? Nesse conto, nesse texto. Sua primeira viagem de navio em 1839 acontece e ele trabalha como garoto de cabine. Essas viagens a trabalho se repetem, inclusive a que ele fez em 1841 foi a que deu para ele motivos, elementos, para ele escrever a sua obra mais famosa, célebre, importante, que é o Moby Dick, publicado em 1851. É interessante porque o Melville quis muito ser um escritor reconhecido. Ele quis se tornar um grande escritor, esse foi o caminho que ele achou. Só que em vida ele não foi muito bem recebido, não foi muito bem entendido. Hoje ele é um escritor celebrado, é um escritor reconhecido, importante. Mas é injusto, né, gente? Eu acho até que é um pouco triste que vem assim, póstumamente, o cara não possa nem colher os louros do seu grande feito, do seu grande talento, porque para escrever uma coisa dessa tem que ser realmente muito talentoso. As obras dele dialogam muito com outros escritores importantes também dos Estados Unidos, como Edgar Allan Poe, Hawthorne, Walt Whitman em alguma medida, né? Essa tendência de transição, né, para que viria a ser uma modernidade literária, é algo também que a gente percebe aqui. É um leitor e escritor do mundo moderno, né? O Melville está nesse lugar de olhar para essa nova sociedade, para esse novo mundo, pós-independência dos Estados Unidos, pós-Revolução Francesa, novos paradigmas, um mundo que está se preparando para entrar para o século XX, um mundo do iluminismo, do industrialismo, do racionalismo, né? E como isso, do capitalismo em ascensão, e construindo essa grande potência que até hoje domina, e como tudo isso atravessa o Melville, né, que é um ex-rico, gente, e que olha para esse mundo agora com desencanto e ceticismo. Publicado em 1853, esse conto é narrado em primeira pessoa. E isso, gente, já é suficiente para fazer a gente se envolver, adentrar essa atmosfera enigmática, intrigante que o conto nos apresenta. Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem um advogado que já está ali na casa dos seus 60 anos, quase 60 anos. Ele trabalha na Wall Street. Ele tem um escritório de advocacia na Wall Street. E guarda esse nome, que esse nome é importante, né? Porque traduzindo, Wall Street significa rua do muro. A rua do muro, a rua da parede, né? Que é onde o comércio, o dinheiro nunca dorme, né? Esse é um conto de Wall Street.
E ele tem esse consultório no qual ele tem alguns funcionários que fazem o trabalho de copistas. Eles ficam datilografando na máquina de datilografar, copiando documentos. Ele é o advogado, o dono desse consultório, então os funcionários dele estão ali fazendo cópias de documentos, de contratos, de recibos, de dívidas, né, de anotações de dívidas. Ele está trabalhando ali para proprietários, para donos de terra, para os donos da lei, para as pessoas que a lei protege, que as leis amparam, né? Então, de novo, essa figura a serviço do capitalismo e dos capitalistas. E ele tem 2 funcionários ali, cada um mais esquisito que o outro, né? São todas pessoas muito, muito, digamos, atípicas, né? Não apresentam um comportamento muito padrão, não são muito calmas, oscilam muito de humor. Até que um dia ele tá precisando de um funcionário, ele bota um anúncio e chega, aparece do nada pra ele o Bartleby, né? Eu nunca vou conseguir pronunciar esse nome direito, gente. Minha língua trava. Bartleby. O personagem aparece do nada, né? Ele aparece ali simplesmente do nada, se oferece, né, pro cargo, pra vaga que tava precisando ali de ser mais um copista, de fazer esse trabalho que é automático, que é tedioso, que é chato, que é mecânico, que é repetitivo. Gente, a atmosfera é de chatice, é a atmosfera da burocracia, e eu concordo, sabe, com a literatura do absurdo, de considerar a burocracia um tipo de violência. A burocracia é uma violência, é uma forma de desumanizar a gente, de mutilar, de nos limitar, sabe? A burocracia, ela impede a inspiração, ela impede o talento, ela atrapalha a imaginação, a fantasia, né? Então ela é contraproducente, eu odeio a burocracia. Esses personagens são máquinas humanas de copiar documentos, são como Xerox, digamos assim. E ele é esse estranho que aparece do nada, né? O Bartleby é um estranho que aparece do nada, mas ele, ao mesmo tempo que intriga, que provoca, que incomoda, ele também fascina. Não só esse narrador personagem, mas nós, leitores também. A gente não consegue se desligar dele. Porque ele chega e aí ele fica numa espécie de biombo, ele parece não ter nenhuma paixão, nenhum tipo de interesse, não interage com ninguém, só fica ali sem expressar emoções, sem socializar, o dia todo executando suas tarefas, com perfeição, tudo dentro do prazo, tudo deixa o patrão muito satisfeito, né? Só que ele fica ali executando tudo muito perfeitamente até que um dia, porque esse narrador, ele pega depois os documentos prontos e tem que fazer uma conferência, né? Tem que ler em voz alta diante de quem fez a cópia, quem datilografou, para poder conferir se está tudo ok, se está tudo certo com os documentos. E aí ele chama o Bartleby para fazer isso e ele não vai. Ele responde, eu preferiria não. E aí nessa hora que se instaura então o problema dentro da narrativa, o grande conflito dentro da narrativa. Porque ele fica perplexo, indignado pela recusa do funcionário de não executar a sua tarefa, de não executar a sua função, deixa para lá um pouquinho, passa alguns dias, tenta de novo e de novo a resposta do Bartleby é a mesma. Eu preferiria não. E ele sempre vai falando isso, ele sempre vai respondendo. Ele puxa conversa com ele, pede para ele contar a história dele, a resposta dele é sempre essa: eu preferiria não fazer. Eu preferiria não fazer isto. Então ele sempre vai se recusando e aí ele permanece nessa negação, nessa negativa. Então a gente tem nesse texto a crítica ao capitalismo, esse capitalismo industrial que desumaniza os seres humanos. Esse Bartleby, que antes era um obsessivo e indiferente a todos ao seu redor, enigmático e misterioso, depois vai representar essa revolta, a revolta pela negação, né? É uma resistência, é a resistência da negação, porque ele se atreve, gente, onde já se viu uma coisa dessa? Um trabalhador, um operário dizer não para o seu patrão, dizer não para o seu chefe? Ele diz não, ele se recusa a fazer esse trabalho que é repetitivo. Só que aí a gente vai tendo outros problemas dentro do enredo, né? Porque ele vai se recusando a tudo, ele vai se recusando a interagir, a socializar, a comer, a aceitar dinheiro. É uma série de recusas. E aí você poderia estar pensando assim: por que que esse cara não demite, né? Por que que esse patrão não demite logo esse Bartleby? Por que que ele não faz essa demissão? Ele até tenta. Em vários momentos ele recua, ele fica esperando um pouco mais, depois ele propõe a demissão, aí ele propõe o desligamento, mas nunca consegue concluir, nunca consegue finalizar. Tudo não é feito.
ou nada é feito, digamos assim. E aí o Bartleby, nesse sentido, ele representa mesmo um posicionamento contra o sistema, né? Um mero empregado a serviço, né, de executar suas tarefas, a serviço de garantir a permanência da propriedade para os proprietários, prefere não fazer mais isso, não participar mais disso, né? Ele manifesta essa vontade, mas é uma vontade negativa, é a vontade de não fazer, de não colaborar mais com esse sistema. E ele é um não que incomoda, que desestabiliza, mesmo não conseguindo destruir todo esse sistema, ele incomoda o sistema, ele é uma pedra no sapato do sistema, né? Ele não consegue derrubar o capitalismo, mas ele é uma pedra no sapato daqueles que estão trabalhando dentro dessa grande máquina, né? Para quem está dentro dessa máquina. E aí, então, né, eu diria que é uma resistência do não, é uma resistência da inação, é uma resistência do silêncio, que traz, em alguma medida, algo de grandioso e banal ao mesmo tempo, porque o texto ele está numa atmosfera muito do cotidiano, e desse cotidiano de um trabalho repetitivo, de um trabalho que não traz realização, gente. Trabalhar já não é uma coisa muito fácil. Agora imagine você executar um trabalho que, assim, pode ser facilmente considerado inútil, é um trabalho que é de máquina, é um trabalho que não realiza, que não traz realização, que não estimula a criatividade, a imaginação, que não estimula uma interação com outras pessoas, né? Então, uma busca de um aprendizado, você é literalmente uma Xerox humana. Né? E aí o Bartleby com esse posicionamento diante dessa linha de produção, porque é uma linha de produção, né? Tá dentro de uma fábrica, é a repetição de produtos mesmo. Ele também é mais um produto dentro dessa linha de produção. Ele se torna um estorvo. Ele se torna um estorvo na passividade. Ele não briga, ele não discute, ele não altera a voz, ele não faz nada. Gente, olha que coisa mais... Isso é de uma perplexidade. O narrador personagem fica perplexo, e eu admito que eu também fiquei muito perplexa, né? De que o cara provoca um estrago simplesmente não fazendo nada. Ele decide que não vai fazer mais nada. Isso é muito interessante. Aí ele se torna um transtorno insuportável, mas também incontornável. Ele é irreversível. Depois dele, não é mais. As coisas não são mais as mesmas. E isso tudo suscitou muitas... Eu estava lendo sobre esse texto, né? Vendo algumas entrevistas sobre esse texto, suscitou muitas interpretações, diferentes interpretações. Uma delas vai nessa linha, né, do que eu estava falando, de ser uma crítica mesmo ao capitalismo, de ser uma referência a esse sistema, ao automatismo, todas essas coisas feitas no capitalismo que sufocam, né, que estrangulam a imaginação, a criatividade, a poesia, o lúdico, né? E isso tudo fica para depois. Tudo quanto é tipo de uma qualidade de vida, o capitalismo vem minando, vem desprezando e jogando fora. Mas há também quem faça uma leitura muito na via de um tema que está muito recorrente hoje, que é o tema da saúde mental, né? De entender que esse personagem, o Bartleby, ele tem algum tipo de doença mental, talvez até uma depressão. E os outros personagens, né, os outros copistas, os outros escreventes desse escritório também são meio que atípicos, né? Eles têm também suas idiosincrasias, eles também têm suas perturbações. Então, em alguma medida, seria também uma representação disso, né? De um problema de saúde mental. Poderia também ser uma própria metáfora do escritor, né? O Melville analisando aqui o ofício de escritor, né? Desse trabalho que muitas vezes, dentro dessa sociedade utilitarista como a nossa, é visto como inútil, como nada, e talvez, às vezes, não fazê-lo seria uma forma de protesto, enfim. O fato é que, nessa perspectiva do capitalismo, o Bartleby já rendeu até uma análise muito importante desse filósofo, o Byung-Chul Han, nesse livro Sociedade do Cansaço, que é um livro muito bom, embora eu confesso, eu tive muita dificuldade ao ler esse texto, porque acho que a linguagem, né, é uma mentalidade oriental e nem todas as peças do quebra-cabeça se encaixam, mas é uma sociedade que fala muito dessa coisa do burnout, da lógica do trabalho, gente. A nossa relação com o trabalho é uma relação muito complexa, muito complicada, muito sufocante. Esse cansaço, essa necessidade de sempre ser produtivo, de sempre estar batendo meta, de sempre estar produzindo algo, de não respeitar o momento de descanso e de não respeitar os momentos de ócio, que são momentos propícios para uma criatividade, como isso tem sido problemático e adoecedor dentro da nossa sociedade. E aí tem alguns trechos que eu marquei aqui que eu considero talvez legal de ler.
no capítulo que ele fala, né, o caso Bartleby, que ele vai falar desse conto. A melancolia e o mau humor de que se fala constantemente no relato formam a atmosfera fundamental da narrativa. Os auxiliares do advogado sofrem todos eles de distúrbios neuróticos. Então todos são mal-humorados, todos infelizes, nenhum deles se sente realizados enquanto homens e enquanto profissionais. O Bartleby desenvolve sintomas característicos da neurastenia. A falta de iniciativa e a apatia pela qual Bartleby acaba inclusive sucumbindo é de um caráter espiritual, digamos assim. E ele vai citando trechos do conto. Bartleby não fracassa no projeto de ser eu. O copiar monótono, a única atividade que ele tem de executar, não lhe deixa espaço livre para, onde fosse necessário ou possível, uma iniciativa própria. O que faz Bartleby adoecer é aquele excesso de positividade ou de possibilidade. Copiar é precisamente a atividade que não admite qualquer iniciativa. Gente, é só reproduzir. Ele não cria, ele copia. Então, esse é o caminho aqui de crítica do filósofo Byung-Chul Han. Como vocês perceberam, né, as possibilidades são várias. Uma delas, talvez a última que eu poderia acrescentar, é de que maneira esse texto aponta para quem viria depois, que é o Franz Kafka. Porque a postura do Bartleby de se recusar a fazer o trabalho dele beira o absurdo. Me lembra muito os personagens kafkianos, né, que ficam numa espécie de apatia e de inércia diante da ação do mundo. Eles não querem mais agir. A gente tem isso aqui também. Só que parece que a passividade do Bartleby aqui agora, ela é mais impositiva, digamos assim. Ela incomoda mesmo e ele fica de certo modo, até seguro nessa inação. Os personagens do Kafka, eles são mais titubeantes, eles hesitam mais, às vezes eles beiram o ridículo. O Bartleby, eu acho ele muito sério e ele incomoda mesmo, né? Ele é uma pedra no sapato de quem quer ser produtivo, ele tá ali no meio do caminho atrapalhando e não querendo fazer nada também. Então é um texto que mobiliza aí várias reflexões e eu acredito, né, que apesar da sua brevidade, ele vem a ser realmente inesgotável, porque vai continuar suscitando reflexões e discussões em relação à nossa sociedade, em relação à nossa subjetividade, às nossas relações com a comunidade, com o trabalho e com o mundo em que nós vivemos e que nós concebemos de mundo. Eu espero que vocês gostem desse texto, se ainda não leram, leiam, porque vale muito a pena. Espero também que vocês tenham gostado dessa conversa que nós tivemos. Eu peço a vocês que se ainda não seguem o canal de Docéia, sigam o canal de Docéia, inscrevam-se nesse canal do YouTube, inscrevam-se, passem a seguir nas plataformas de podcast, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Curtam esse vídeo, compartilhem também com quem se interesse por esse tema, né, pelo conto do Melville, pela sociedade do cansaço, pelo mundo em que nós vivemos e a nossa relação com o trabalho. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.